E o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu passei por uma cirurgia bariátrica e houve um erro médico. O que aconteceu? Ele fechou a passagem da alimentação por completo e nem a saliva estava descendo. Ele foi detectar isso 3 dias depois, quando soube que ali eu regurgitava e só saía saliva. Aí dizia, mas não está comendo nada, como é que está vomitando? E aí teve que fazer novamente a cirurgia. Teve que abrir novamente os pontos para fazer aquela cirurgia. Foi quando entrou uma infecção hospitalar. Essa infecção começou a crescer e aí resultou numa 3ª cirurgia para poder sugar aquela infecção. Foi quando entrou mais infecção ainda e se tornou uma situação irreversível. Foi quando houve então a infecção generalizada e houve falência múltipla dos órgãos. A última coisa que eu me lembro é que simplesmente eu não conseguia respirar. Eu estava ali na UTI e comecei a sentir muito mal, a ponto da enfermeira falou comigo o seguinte, o que você está sentindo? E eu vi a vista apagando e disse assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, é uma dor que eu nunca senti na minha vida. Quando ele teve esse problema da infecção generalizada, que ele estava entre a vida e a morte, foi quando eu tive que reagir, né? E nós que somos mulheres sabemos que isso afeta muito, as nossas emoções vai lá em cima, né? Então estava eu e minha sogra, no dia que a gente recebeu a notícia mesmo, que ele não teria mais jeito. Ele falou, olha, pode chamar a família porque o pastor não vai voltar. Foi um erro médico mesmo, não tem mais jeito. É muito triste, né? Quem é casado sabe disso, a gente se torna um só. Então, quando eu via ele naquela situação, sem poder falar, né, entubado, e os médicos falando, não tem mais jeito, e ele entrou em coma, eu não conseguia nem ouvir ele, nem ver ele direito, era muito rápido a nossa entrada e a nossa saída de lá, né? Então, a minha reação foi como toda mulher, a gente chora na hora, a gente sente que eu me vi ali, parecia que a dor dele era minha. Meu filho ligava todos os dias, né, para saber como que ele estava. E nesse dia, depois de toda a notícia, né, foi quando ele ligou, mamãe, e o papai? Ali, né, o coração já... As lágrimas desceram, eu não sabia o que falar para ele. É até difícil falar, lembrar, mas porque dói muito, né? Naquele dia eu não tinha o que falar para ele. Falar, filho, seu pai vai morrer. Não deu certo. Você nunca mais vai ver ele. Então, ali eu falei assim, olha, mamãe liga depois a mamãe fala com você. Primeiro eu pensava assim, eu tenho que resolver isso, né? Já que os médicos não podem fazer mais nada, já que já deu tudo errado, então agora tem que ser a mão de Deus. E foi quando a própria doutora, né, falou para mim, olha, não tem mais jeito, ele não volta mais, deu tudo errado. E a gente já sabe, né, infecção generalizada, o que pode ser feito? Se nem remédio para febre não resolvia mais. Então, foi quando eu tive que tomar essa decisão, partir para a fé. Isso aqui, olha, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Queriam até que eu assinasse um papel. Olha, assina aqui esse papel, porque a gente já vai ter que tirar alguns medicamentos, já que não está fazendo efeito, tudo. E eu falei, não vou assinar nada. Não vou desistir. Quando eles queriam que eu assinasse o papel para desistir, para já ir tirando os medicamentos, eu falei que não, eu fui pro altar. Então aí que desperta a fé. Foi aí que eu fui partir para a fé. Que aí eu fui atrás do meu computador, que eu tinha acabado de ganhar dele, fui no banco, peguei tudo que eu tinha lá da nossa ajuda de custo que a gente tem, peguei o limite do cartão, peguei tudo, fiquei na dependência de Deus. E eu coloquei no altar, fui até uma igreja mais próxima do hospital,
que eu ia lá, participava da reunião, porque eu ficava o dia todo no hospital. Eu não saía de lá, só ia para a reunião e voltava. Ficava lá de plantão o dia todo. Então foi quando eu fui lá, coloquei no altar e fui embora. Quando eu voltei, a visita era às 4 da tarde. Aí foi quando eu fui tocar nele, que eu toquei na mão dele. E lá, e os médicos querendo me chamar para mim assinar o papel. E eu vou ficar aqui um pouquinho com ele. Dentro de mim já tinha certeza absoluta que ele ia voltar. Então foi quando eu toquei na mão dele. E ele não tinha reação. Os outros dias ele não teve reação nenhuma, nem de se mexer nada. Totalmente parado. E nesse dia que eu peguei na mão dele, que eu voltei do sacrifício, ele começou a fazer assim com o dedão na minha mão. Começou a se mexer. Aí já chamei os médicos, já chamei todo mundo, chamei minha sogra. Olha, ele tá voltando, ele tá reagindo. Né? Nem os médicos acreditaram, não, deve ser alguma reação do corpo, né? Demoraram de acreditar. Aí foi quando ele abriu os olhos. Eu falei, então, a reação aconteceu, porque ele tá com os olhos abertos. Eu voltei sentindo a mão dela na minha mão. Eu voltei sentindo a mão dela e eu entendi o seguinte, bom, ela tá comigo e eu sabia da fé dela. Meu filho, né, ficou tão feliz de recebê-lo de volta. E depois que eu contei para ele, né, os detalhes do que aconteceu, ele falou, eu não imaginava, mamãe, que a senhora passou por tudo isso sozinha. Eu falei, não, eu estava com Deus, filha. Não podia te contar na hora, né, mas eu estava com Deus. Depois eu perguntei para ele, o que você pensou? Que você queria falar com o papai não falava com você. Aí ele até disse assim, eu pensei que o senhor não queria mais ser meu pai. A criança não entende. Depois a gente foi contar para ele, depois a gente foi explicar para ele que não ia adiantar a gente explicar para ele na hora, falar para ele o porquê que o papai não podia falar com ele. Mas hoje a gente tem esse exemplo para dar para ele, que não basta só ser filho de pastor, não basta ser pastor ou ser esposa de pastor. A gente tem que viver a fé. A gente tem que chamar a atenção de Deus. Que proveito que nós vamos tirar dessa situação? Agora, nós podemos ensinar para as pessoas que a esposa pode usar a fé pelo marido. O marido pode usar a fé pela esposa. Se o seu familiar não tem condição de usar a fé dele, porque está morto espiritualmente, você pode usar a sua fé. Quem crê? Nós provamos, né? No sacrifício, ali na dor. Na dor. Nós sentimos a dor que as pessoas sentem de ser desenganado pela medicina, de ser desenganado por alguém. E sentimos também a honra, a alegria de, mesmo desenganado pelos homens, quando você se coloca no altar como sacrifício vivo, então o milagre acontece. Eu tenho minha confiança em Deus, em saber que mesmo você passando pelo que você passou, Deus não ia me desamparar, não ia me negar aquilo que eu pedi, que foi uma petição muito, muito grande. Ressuscita ele. E eu já sabia o caminho, né? Já sabia que para ver você de volta, para receber aquilo, o caminho é o altar, é o sacrifício, né? Que você pregou e que eu aprendi. Era hora de viver. Era hora de praticar ali. Não tinha mais conversa, não tinha mais, Deus, abençoa. Não, era hora de sacrifício. Não é só pregar para as pessoas. É viver, né? É colocar em prática. Chamou a atenção de Deus, é aquilo que a gente diz. Não negou o que Deus te pediu e Deus não te negou o que você pediu. Exatamente. A resposta está aqui. Proverá, meu filho.